Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao nosso curso de porteiro, ao nosso curso de agente de portaria. Nesse nosso encontro nós vamos falar a respeito do tão esperado regimento interno. Ora, Rodrigo, o que é o regimento interno? Você precisa internalizar que dentro de uma vida em comum é necessário que exista regras, ou seja, esse regimento interno outra coisa não é senão uma norma interna de conduta que estabelece os procedimentos que os condôminos se comprometeram a cumprir. Eu sei que você quer me perguntar, mas de onde surgem essas regras? Ora, com muita razão, não menospreze essa questão, ela decorre da Assembleia, ou seja, o corpo dela é a base inicial, a sua estrutura, a sua espinha dorsal, ela é criada na primeira Assembleia, é lá que vai ocorrer os filtros de fermentação, ou seja, as ideias de como deve ser, as ideias de como deve proceder naquele ambiente. Ora, Rodrigo, mas o que é esse filtros de fermentação? É esse burburinho, surge-se lá a ideia de que não vai ser permitido andar sem camisa na área comum. Alguém foi o pai dessa criança. Eu sei que muitos regimentos internos é Ctrl+C, Ctrl+V, mas o Ctrl+C e o Ctrl+V muito provavelmente não atende à realidade específica de um determinado condomínio. A gente precisa passar os olhinhos, a gente precisa conversar, a gente precisa ouvir, a gente precisa colher as opiniões das pessoas para que aquele regimento interno atenda à realidade daquele condomínio. E geralmente nessas reuniões é lá que ocorre aquelas calorosas discussões sobre o que vai poder e aquilo que não vai poder. E a gente sabe que por mais que a gente queira, por mais que a gente se dedique, a gente não consegue agradar a todo mundo. E vem cá, você sabe, quando uma pessoa sai contrariada de uma reunião, de uma assembleia, ela sai aborrecida. Ela sai guardando um ódio, um rancor, uma coisa ruim no coração. E dali, às vezes, acaba surgindo inimizades. Por isso, a gente precisa entender que essas reuniões, elas existem para que a gente colha, para que a gente escute. A gente precisa deixar essas vaidades. O regimento interno, essa assembleia, ela decorre de um corpo como se fosse uma espécie de um mini legislativo. Ou seja, essas pessoas, esses condôminos reunidos, eles vão estabelecer aquelas regras de conduta, aquelas regras de comportamento para que as pessoas naquele ambiente consigam viver melhor e em harmonia. Por isso, vem cá, não menospreze essa questão. Isso não é vaidade. Terminou a reunião, discutidos os fatos, é claro, respeitado os limites e entabulado essas novas regras ou as regras iniciais, a amizade continua. Nós precisamos aprender a separar as coisas. E de fato, quando nós escutamos e passamos a visualizar, a transcender, a transbordar a nossa forma de pensar, é a chance de nós olharmos de uma forma que até então nós não tínhamos pensado ou talvez não tínhamos visualizado. Mesmo porque algo que tenha sido decidido naquele momento não é imutável, pode ser sim objeto de uma nova discussão e de alteração. E para isso basta que ela seja inserida na pauta e que haja de fato uma mudança de opinião, pelo menos da maioria ou daquele quórum qualificado. Isso acontecendo, modifica-se o regimento interno.
E isso de fato é muito importante, as regras não podem ser imutáveis. A tecnologia está evoluindo constantemente, todos os dias. Por isso é muito importante que o regimento interno, principalmente essas cláusulas, sejam sim reavaliadas de tempo em tempo. Porque elas não podem, definitivamente não podem nem devem ficar em descompasso com a realidade do condomínio. Eu sei que você tem uma pergunta, pode fazer essa pergunta. Eu sei que você quer saber se o regimento interno também se aplica aos visitantes. E a resposta é óbvio, é claro que sim. E eu até quero complementar com o seguinte, registre aí, a partir do momento que você convida alguém para entrar no condomínio, você é responsável conjuntamente pelos atos que ele praticar. É aquilo que no direito se denomina culpa in eligendo, ou seja, a partir do momento em que você elege alguém, ou seja, você confia em alguém e você traz ela para dentro de um ambiente de convívio comum, não só ela que praticou, sim, mas também você que convidou será responsável pelos atos que ela praticar. E por isso, não precisa nem dizer, né? Escolha bem as pessoas que você vai convidar para entrar dentro desse ambiente, porque acontecendo algo, principalmente de danos patrimoniais e até mesmo danos morais, você é corresponsável pelos atos praticados. Mas Rodrigo, está muito teórico, eu gostaria de ter um modelo de um regimento interno. Eu vou deixar aqui para você um modelo para você fazer um download, mas preste atenção novamente, eu vou reiterar que trata-se apenas de um modelo, de uma estrutura, e que essa estrutura precisa obrigatoriamente atender à realidade daquele condomínio de forma específica e pontual. Mas vou citar algumas. Você vai visualizar em alguns regimentos internos de condomínio a proibição de fumar nas áreas comuns. Isso é muito presente nos regimentos internos. Vai verificar também a proibição, já disse, vou redizer, vou falar novamente, vou reiterar, que é a proibição de você andar sem camisa na área comum. A proibição de permanecer na área da portaria. Isso eu faço questão de constar, porque o porteiro, o agente de portaria precisa dedicar a sua atenção a inúmeras coisas. E a gente sabe que portaria em alguns locais é curva de rio. Lá para de tudo, para conversar, para falar da vida, para contar caso. E isso gera uma desatenção, uma perda de foco, uma perda de concentração que pode eventualmente até mesmo gerar um acidente ou acabar permitindo que pessoas não autorizadas ingressem naquele ambiente que deve ser preservado. É muito comum também você visualizar em regimentos internos a proibição de utilizar palavras de baixo calão. Por quê? Se você permite e não tem um regimento interno, você não tem como aplicar a multa. Porque até então isso se trata de uma regra moral, mas a partir do momento em que essa regra moral, essa regra de conduta, ela está dentro de um ordenamento, e a gente já falou dessa legislação interna, dessa forma combinada de conduta, e se alguém transgredir, vai sim existir a possibilidade de aplicação de multa ou até mesmo de uma advertência. Essas foram apenas algumas regrinhas para que você possa visualizar, para que você possa compreender. E aqui no nosso material você vai ter acesso a um regimento interno por completo e com inúmeras regras de comportamento. Meu forte abraço e até o nosso próximo vídeo.